Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal e olha só esse lindo trabalho com tema natalino que eu trouxe pra gente fazer juntinhos, tá bom? Antes de mais nada, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixa aquele like caprichado. Agora pause o vídeo para copiar o risco. Como sempre, gente, eu começo o meu trabalho lá pelo fundo, coloco uma fita aqui, ó, para separar o fundo e a superfície bem certinho. E pro fundo, eu vou usar um pouquinho do Aquarela Silk azul soft. E pra superfície, o areia. Pego o pincel Pituá número 6, pego o azul soft com um pouquinho do Aquarela Silk e vou esfumando aqui, ó, pegando por cima da transparência. Posso passar também por cima dessas bolinhas de Natal. São aquelas bolinhas, aqueles enfeitezinhos bem pequenininho, bastante usados no Natal. Olha só, pessoal, o risco desse trabalho fica disponível para vocês, como vocês viram no início do vídeo e também lá nos destaques do meu Instagram, tá bom? Vou deixar também na descrição do vídeo todas as cores usadas aqui nesse trabalho e também o link, o contato da pessoa, para vocês adquirirem o stencil que eu vou usar aqui no final, tá? Tiro a fita, posiciono ela em cima do fundo para mim fazer a superfície. Venho com areia, vou passando primeiro contornando os meus elementos e depois vou esfumar com pincel Pituá, tá? E na descrição do vídeo você vai encontrar também o link para o meu curso online de pintura em tecido, curso com temas variados, que está imperdível, gente. Então, eu convido a todos vocês a fazerem o curso juntinho comigo, tá? Ó, venho passando o areia e já contornei aqui os meus elementos e agora vou esfumando até sumir toda esse areia no meu tecido branco, tá? Ajeito bem certinho, vou esfumando. Para esfumar melhor, gente, eu sempre costumo pegar a cor da tinta que eu tô usando com um pouquinho do Aquarela Silk. Se você não tem o Aquarela Silk ou clareador, pode estar usando, diluindo a sua tinta aí com um pouquinho de água filtrada, tá? Que também funciona. Retiro a fita e pronto, ó, fundo e superfície feitinho. Agora eu venho, ó, fazer a vela lá por dentro da transparência. E vou usar o tangerina, o vermelho escarlate, o púrpura e o vinho e o areia, tá? Eu começo aqui, ó, com tangerina, pintando a parte de cima aqui dessa vela. Vou preenchendo esse espaço aqui, ó, bem certinho. Vou olhando a minha imagem de referência, onde jogar bem certinho os tons de vermelho, para ficar um trabalho bem bacana, tá? Vou passando com bastante cuidado, preenchendo bem a trama do meu tecido. Tô usando aqui, ó, o pincel número 8 da 421, tá? Na descrição do vídeo vocês encontram o endereço para comprar esses pincéis que eu uso e também os stencil, tá bom? E todas as cores usadas aqui nesse vídeo, vocês também vão encontrar na descrição do vídeo. Olha só, passei o tangerina na parte de cima, já venho com um pouquinho do vermelho escarlate, preenchendo aqui, ó, mais da metade da minha vela. Aqui é uma vela vermelha dentro de um vasinho, né, de transparente, muito bonito, gente. Aqui embaixo, ó, já venho com um pouquinho do púrpura, tá? Esses espaços onde eu vou colocar a luz depois, eu não preciso tampar ele totalmente com a tinta. Notem, ó, que eu deixo ele meio esfumaçadinho, tá? Com o púrpura que eu tô passando. Passo bem, vou trazendo esse púrpura até perto do risco aqui da divisão com o fundo do meu vaso. Daí, venho com o vinho, faço a junção bem certinho, venho com mais um pouquinho do vinho, porque aqui na parte de baixo, essa vela fica um pouquinho mais escura, tá? Dou uma contornadinha aqui de um lado, de uma partezinha que vai ficar clara, venho aqui, ó, esfumo bem certinho, passo mais um pouquinho de vinho no meio e faço a junção com púrpura bem certinho, tá?
contorno aqui o fundo, ajeito aqui a lateral, aqui, ó, quem não consegue fazer assim sem, até pode colocar uma fita, tá? Pra ajudar pro vidro aqui ficar bem retinho, tá? Como tem que ser. Tá, feito isso, pega um pouquinho do areia, do tangerina, venho aqui, ó, na beiradinha, de onde a vela vem aqui nessa transparência, ó, e vou passar, ó, essa misturinha de tangerina com um pouquinho do areia, porque aqui, ó, na beiradinha da vela, ela fica um pouquinho mais clara, tá? Perto dessa transparência. Então, é por isso, tá? Que eu uso o areia com um pouquinho do tangerina aqui, ó, lá na parte de trás também, só que eu passo um pouquinho menos, tá? Venho aqui com bastante cuidado, vou passando, olha, esse tangerina, um pouquinho mais. Venho aqui, ó, onde eu deixei só esfumaçadinho, onde que eu ia colocar a claridade, eu já venho, ó, com o pincel, com um pouquinho de tangerina e areia e vou preenchendo bem certinho, ó. Passo essa mistura aqui, coloco um pouquinho mais do tangerina, coloco areia, faço a mistura aqui no meu tecido e deixo meio, não aquele desenho reto, tá, gente? Eu dou uma esfumada nos lados, sem deixar aquela divisão, tá? Venho aqui também, arrumo bem certinho. Aqui eu vou dar algumas pinceladinhas, ó, um pouquinho, só para dar uma clareada, bem no meio desse vinho aqui que eu passei. Volto, ó, com um pouquinho do tangerina, só para fazer um detalhe aqui no fundo, na parte de baixo aqui dessa vela. Tá, feito isso, olha só, eu começo a fazer a transparência aqui, ó. Vou começar aqui pelo fundo, passo um pouquinho mais do vinho e já venho, ó, com o preto. Essa parte aqui, ó, do vaso, ela pega bem certinho a grossura desse vidro. Então, sim, vai ficar um pouquinho mais escuro por causa da vela, que é escura, tá? Então, venho com o preto, o cinza chumbo. Em alguns lugares, ó, como aqui eu já tô deixando um lugarzinho para pôr, vai refletir a vela, a cor da vela lá de cima. Então, venho com tangerina, um pouquinho do areia, vou deixar esse aqui mais no tangerina, tá? Depois eu vou refazer essas partezinhas de brilho aqui e vou preenchendo, ó, toda a parte aqui do fundo com o preto e um pouquinho do cinza chumbo, tá? Aqui, eu já vou deixar uns detalhezinhos também, que eu vou preencher com areia, vou contornando aqui ao fundo bem certinho com o preto e o cinza chumbo. Aqui, ó, mais um pouquinho, deixando onde eu vou usar o areia e vou preenchendo, ó, toda essa parte, tá? E não se preocupem que vai, mesmo usando assim essa cor escura, vai ficar transparente sim, tá? Venho aqui, ó, preencho bem certinho aqui no cantinho, vou desenhando o meu vidro bem certinho. Ficou, ó, 2 espacinhos para colocar ali do lado o tangerina. Venho aqui no meio com o areia, ó, que é reflexo da superfície e coloco aqui. Reforço do ladinho com um pouquinho do tangerina. Faço a junção bem certinho, reforço ali o do lado, venho com o pincel zero, ó, e vou preenchendo essa partezinha do lado aqui, onde a vela reflete aqui na largura do vidro, vou preenchendo com o pincel zero para ficar bem vivo, tá? Para mim não precisar espalhar a tinta nem nada. Aqui também eu vou dar uma pinceladinha, venho com um pouquinho, ó, do areia e do tangerina e vou passar aqui, ó, bem na divisa, né? Vou chamar assim, da vela e do fundo aqui desse vaso, tá? Feito isso, ó, vou fazer a chama aqui da vela com o canário, o amarelo cádmio e o turquesa, tá? Passo o canário, venho com um pouquinho do cádmio e aqui, ó, do ladinho já uso um pouquinho do turquesa, puxando lá pra cima, faço a junção, ó, das cores e puxo um pouquinho aqui pra baixo. Venho, ó,
com um pouquinho do areia para dar uma claridade em alguns lugares nessa chama. Eu só dou uma pinceladinha aqui, ó, mas depois eu vou fazer a claridade da chama, tá? Venho, ó, com um pouquinho do caqui para mim fazer acho que é pavio, né, que chama aqui da vela, tá? Então, passo o caqui, pego uma pinceladinha do preto, contorno ele até em cima, venho, ó, com um pouquinho do amarelo cádmio, ajeito aqui o pezinho, o começo desse pavio, venho com a isca, ó, do areia e dou uma claridade nele de um lado, tá? Sujeirinha do pincel, eu ajeito aqui, ó, onde ele entra, lá pra dentro da vela, tá? Feito isso, gente, eu já venho aqui pra flor Espírito Santo ou flor papagaio, aquela bem comum no Natal, tá? E essa flor não tem segredo, gente, o mesmo jeito que a gente pinta folhas verdes, a gente pinta as pétalas dela, porque na verdade elas é como se fossem folhas mesmo nessa flor, tá? Então, venho, ó, com o azul cobalto, o azul country e o azul bebê, tá? E vou usar também um pouquinho do azul marinho. Preencho no cantinho com o azul cobalto, depois passo pro country e o azul bebê eu venho fazendo exatamente igual eu faço nas folhas quando é verde, dando aquela claridade, tá? Vou pintar aqui mais uma com vocês, começo, ó, com o azul cobalto, para dar bastante profundidade nessas pétalas, ó. Faço todo um lado com azul cobalto, já venho aqui na ponta, ó, com azul country. Aqui mais um pouquinho, vou trazendo até embaixo, ó, bem certinho. Faço a junção das cores bem certinho, preenchendo bem. Essa flor, gente, é muito linda e ela, no Natal, é bastante usada, né? Eu gosto bastante de pintar ela. Apesar que a flor real não tem tantas pétalas como aqui, né? A gente põe um pouquinho a mais de pétalas para ficar mais bonita. Ó, volto com o azul marinho para dar mais profundidade. Vou fazendo a sombra, ó, que uma pétala faz em cima da outra e vou puxando a divisão do meio bem certinho, tá? Trago até no miolinho, puxo aqui e faço a junção bem certinho. Olha só, venho, ó, com mais um pouquinho do azul cobalto, vou fazer essa pétala aqui maior, preencho, ó, com bastante cuidado, pegando lá por trás da transparência, faço a metade, até aqui embaixo, já venho com um pouquinho do azul marinho, fazendo a sombra que a próxima pétala faz em cima dela, ajeito aqui, ó, com bastante cuidado, venho do outro lado com o azul country, faço a junção aqui no meio bem certinho, vou levando a tinta do outro lado, ó, lá em cima do risco, com bastante cuidado para não passar em cima da outra folha, faço a junção no meio bem certinho, com todo cuidado. E olha só, eu posso, gente, pintar todas as pétalas primeiro para depois dar aquele volume mais claro com azul bebê, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vou pintar mais uma aqui com vocês. Venho aqui, ó, na pontinha da pétala com azul country, faço a junção bem certinho. Preencho bem, vou trazendo até no miolinho, faço a junção aqui no meio bem certinho e olha só como que vai ficando as pétalas dessa flor. E é realmente muito linda, né? Venho com o azul marinho, escurecendo aqui, dando bastante profundidade, fazendo a sombra, ó, que a próxima pétala vai fazer em cima dela, certo? Venho, ó, com todo cuidado, contornando bem certinho, preenchendo bem a trama do tecido. E vou fazer todas as pétalas aqui, ó. Feito todas as pétalas, venho, ó, com o pincel número 6 da 421, um pouquinho do azul bebê e vou dando volume, ó. Aquele volume que a gente é acostumado dar quando é folhas verdes, tá? Venho com um pouquinho de tinta no meu pincel, deposito bem no meio, em cima do risco, vou puxando, ó, pra lateral, aqui na pontinha da folha, gasto só a sujeirinha. Venho, ó, com tinta bem na pontinha do meu pincel pra me fazer uma dobrinha
e dar algumas pinceladinhas do lado. Venho para essa próxima pétala, passo, ó, a tinta bem no cantinho da pétala, já passo o próximo e vou puxando, ó, lá pra lateral, pra beirada da pétala dessa flor. Exatamente igual, gente, a gente faz com as folhas, tá? Aqui eu tô usando o mesmo efeito, tá? Do mesmo jeito, só tô pintando de azul, tá? Ó, faço aqui do lado escuro, dou umas pinceladinhas, venho aqui para a próxima pétala, vou fazer a mesma coisa e vou repetir esse processo em todas as pétalas, tá? Essa flor tem uma característica que depois que ela vai secando, essas pétalas, quando ela é vermelha, vai ficando verde, tá? E fica, eu até já pintei uma vez essa pétala verde e vermelha e fica muito bonito, tá? Vou ajeitando aqui, ó, bem certinho. Na parte mais escura, dou uma pinceladinha só para gastar a sujeira de tinta do pincel, tá? Se for necessário refazer, eu volto e refaço. Venho com um pouquinho de tinta bem na pontinha do meu pincel e dou umas pinceladinhas, ó, principalmente na beiradinha das pétalas, tá? Venho para essa pétala menor que tá na frente, eu vou fazer a mesma coisa. Passo a tinta, vou puxando para a beirada, do lado escuro, dou pinceladinhas até gastar toda a tinta do meu pincel. Aqui já vou adiantar, gente, essa parte aqui das pétalas, porque são todas iguais. Pego a tinta bem na pontinha do meu pincel, quando já tiver passado esse volume em todas, venho dando pinceladinhas, ó, e fazendo dobrinhas em algumas pétalas, tá? Isso dá um destaque nelas e fica muito bonito. Olha só, faço aqui também e dou umas pinceladinhas na beirada com azul bebê, tá? Aqui ajeito bem, aqui, ó, onde eu ver que for necessário retocar, eu volto com um pouquinho do azul bebê e dou uma retocada nesse relevo, tá? Aqui tô usando o pincel número 4, bem macio da Castelo, o C543, tá? Gosto bastante de fazer esses detalhes aqui com esse pincel, tá? E na descrição do vídeo, gente, vai ficar o endereço para quem quiser adquirir esses pincéis, tá? Onde encontrar. Vai ficar também todo o guia de cores, tá? E o risco vocês encontram no início do vídeo e nos destaques do meu Instagram em riscos grátis e é gratuito para vocês, tá bom? E também, gente, vocês vão encontrar na descrição do vídeo o link para o meu curso online de pintura em tecido, que está imperdível. Convido a todos vocês a fazerem juntinho comigo. Para o miolinho aqui, ó, dessa flor, eu venho com o cabo do pincel, o amarelo cádmio, amarelo canário. Então, eu pego tinta, ó, no cabinho do pincel, aperto para ficar a bolinha bem certinha. Vocês podem usar também o boleador. O meio dessa bolinha, gente, tem que ficar sem tinta, tá? No meio dela, eu venho com o pincel e dou uma pinceladinha do amarelo canário. Venho, ó, com o pincel 0, uma pincelada do amarelo canário, coloco uma pincelada, ó, em cada bolinha, bem certinha. Venho com um pouquinho do verde pistache e vou circular cada bolinha dessa com o verde pistache. Primeiro passo com bastante cuidado aqui no meio, em alguns lugares não tem problema tirar um pouquinho do amarelo e aqui por fora, ó, vou circulando essa parte de fora aqui desse miolinho, tá? Com bastante cuidado, tinta bem na pontinha do pincel, eu vou circulando para fazer esse miolinho bem bacana, tá? Feito isso, venho aqui, ó, com o pincel 0, faço a nervura do meio dessas pétalas, passo pro pincel número 4, o C543, tá? Porque vai ficar mais fácil aqui de fazer, ó. Então, venho fazendo a nervura de todas essas pétalas, ó, com bastante cuidado, não precisa puxar para os dois lados, tá? Eu só puxo duas nervuras pro lado mais escuro. Faço aqui também.
E já vai ficando pronto, ó, a nossa flor. Eu venho aqui, ó, para fazer as bolinhas aqui natalinas. São bem pequenininhas, aqueles enfeitinhos mesmo de Natal. Já fiz algumas, mas deixei 3 aqui, ó, pra gente fazer juntinhos, tá? Então, venho com siena natural. Aqui já passo um pouquinho do mostarda, volto com siena natural para terminar de circular essa bolinha. Aqui por baixo, uma pinceladinha do sépia, volto aqui nessa bolinha anterior para já deixar ela com um pouquinho de sombra, ajeito bem certinho, passo o contorno, deixo um pouquinho no meio escuro com sépia. Pego, ó, uma pinceladinha de amarelo canário com branco e já faço, ó, a claridade dessas bolinhas, tá? Elas refletem bastante a luz. Venho na próxima, ó, com siena natural, preencho, ó, ela com siena natural, deixando o meinho sem nada, tá? Venho do ladinho com um pouquinho do sépia, no meio, ó, um pouquinho do mostarda, ajeito bem certinho o risco dessa bolinha, um pouquinho do branco com o amarelo canário e já coloco, ó, a luz. Venho aqui e ajeito também e nas pequenininhas, ó, já coloco um pouquinho mais de luz e ajeito essa daqui. Venho, ó, e para essa última, fazendo a mesma coisa. E as outras bolinhas, gente, vocês podem usar a mesma cor que eu pintei a vela ou as mesmas cores que eu pintei a flor, tá bom? Eu pintei uma de cada. A mesma maneira de fazer, basta mudar as cores, tá? Para ficar bem bacana. Venho, ó, depois de passar o sépia com um pouquinho do amarelo bebê e do branco, faço a luz no meio e dou uma contraluz dos lados, tá? Venho, ó, nessa bolinha aqui de baixo, com as mesmas cores que eu usei pra pintar a vela, e vou fazer uma aqui, ó, junto com vocês. Venho, ó, com tangerina, pego um pouquinho do vermelho escarlate pra contornar, um pouquinho do amarelo canário, já dou uma claridade, ó, nessa ficou bem clarinha, e olha que bacana que fica, tá? E agora é só trabalhar mesmo, gente, repetir as cores ali, fazer da mesma maneira, tá? Aqui vou usar um pouquinho de vinho, ó, no cantinho, pra dar uma escurecida, ó, pra dar profundidade, porque ela tá lá por baixo da pétala da flor, né? Então, vai ficar um pouquinho mais escura e agora é só trabalhar mesmo, só mudar de cor. E agora eu já venho aqui, ó, pra fazer a transparência. Olha essas bolinhas ali do lado que eu fiz, olha que legal que ficou. Aqui, ó, pego um pouquinho de amarelo canário com um pouquinho do branco metálico e faço dou uma espalhadinha aqui na chama para fazer a claridade dela, tá? Venho, ó, com um pouquinho mais do azul bebê e aqui do lado, ó, passo um pouquinho do amarelo cádmio para ficar um pouco mais visível essa chama, tá? Aqui, eu dou uma pinceladinha com o azul bebê, bem pouquinho, só para dar uma clareada, ajeito aqui, ó, e pronto. Já venho para fazer a transparência. Nessa transparência, gente, vou usar o tangerina, o preto, o cinza chumbo e o branco, tá? Então, eu começo aqui, ó, com tangerina e um pouquinho de aquarela silk no meu pincel. Tô usando o pincel número 6, venho contornando aqui, ó, fazendo o desenho desse vidro e aqui, ó, essa parte vai pegar, claro, por cima da chama, ó. Então, eu vou usando tangerina porque a cor da vela vai refletir aqui na beirada desse vidro, tá? Porque eu tô fazendo aqui a largura do vidro, tá? A beiradinha aqui, a largura do vidro. Então, ele vai refletir a cor da vela, tá, gente? Em alguns lugares, ó, venho com cinza chumbo e um pouquinho do preto aqui no cantinho. Aqui eu vou puxar um pouquinho do cinza chumbo bem diluído no aquarela silk na parte de trás da vela, ó, porque vai pegar um pouquinho de sombra, bem pouquinho, lá por trás. E aqui, ó, também, bem pouquinho, tá? É só sujeirinha de tinta, deixa a tinta bem diluída no aquarela silk para ficar bem fácil trabalhar.
Essa parte, ó, por baixo, de onde eu fiz aquela claridade na beiradinha aqui da vela, fica um pouquinho mais escuro. E aqui onde eu passei o vinho também eu dou uma pinceladinha, tá? Venho, ó, já com tangerina e um pouquinho do areia, refazendo aqui, ó, a parte de baixo para ficar bem mais visível. Os pontinhos onde reflete o tangerina lá da vela, tá? Aqui do ladinho, um pouquinho do preto, ó, para subir lá para cima. Ajeito aqui do lado dessa claridade também. Venho, ó, com um pouquinho do areia e do tangerina aqui, ó, lá por trás da pétala da flor. Reforço aqui um pouquinho mais. Como eu disse, gente, é a parte da vela que reflete aqui no fundo do meu vidro. Reforço aqui a parte onde eu deixei com areia, agora eu vou passar branco, ó, por cima, porque é brilho, tá? O vidro aqui faz um brilho, reflete o brilho, né? Venho aqui, ó, com o pincel número 4 da C 543 para ajeitar aqui, ó, deixar um pouquinho mais grosso. Com esse pincel eu consigo, ó, escurecer um pouquinho dessa parte que eu fiz com tangerina, escurecer por baixo do tangerina para deixar bem certinho a largura desse vidro, tá, gente? Seria quando a gente olha um copo assim meio de ladinho, aquela largura, e aquela parte ali sempre aparece mais escuro pra gente, ó. Então, eu venho, escureço um pouquinho por baixo, volto com tangerina para reforçar a parte de cima, tá? Ela é meio, geralmente é meio arredondadinho, né? A beiradinha aqui assim do vidro. Venho aqui, ó, reforço com mais um pouquinho do tangerina, ajeito aqui o meu desenho, trazendo até embaixo, vou ajeitar aqui do ladinho com bastante cuidado e com sujeirinha, ó, de tinta no meu pincel, ele vai refletir ali do lado também a cor da vela no vidro, tá? Aqui eu vou deixar mais forte, mais visível, ó, a parte mais clara da vela, ó, e aqui na parte de trás também. Só que a parte aqui da frente fica mais clara, é claro, porque está na beirada do vidro, tá? Está aqui à frente. Venho com branco, vou colocar os meus pontos de luz, ó, aqui no cantinho, aqui, ó. Coloco com bastante cuidado. Aqui também, mais um pouquinho, aqui do ladinho e aqui, ó. Aqui, bem no cantinho, ó, vai aparecer um pontinho de luz, vem até aqui embaixo. Já venho aqui, ó, com um pouquinho de branco, meio diluído no aquarela silk, para fazer, ó, esse ponto de luz. E só que eu não deixo, gente, ele branco, tá? Conforme a tinta tá um pouco úmida, eu dou uma misturada nele com areia e com tangerina, tá? Aqui, lógico que deixo aparecendo mais o branco, porque é luz, tá? Aqui eu coloco também os pontos de luz, aqui do ladinho mais um pontinho. Vidro, gente, sempre vai refletir luz em vários lugares, tá? Só que tem que ter muito cuidado para pôr nos lugares certos. Venho aqui, ó, a claridade da chama pega lá por trás do vidro, ó, então eu vou passar lá por trás. Observo bem certinho na minha imagem de referência, onde vai refletir na parte da frente essa claridade. Então, venho aqui, ó, é uma luz meio espalhada, tá? Venho aqui, ó, e vou fazer. Aqui também, ó, vai refletir um pouquinho, e é aquele pouquinho que eu coloquei lá por trás também. Aqui embaixo, coloco mais alguns pontinhos, ó, de luz aqui na grossura, no fundo desse vaso, e pronto. Venho, ó, com o pincel número 2, um pouquinho de sépia bem diluído no meu pincel, vou fazer uma sombra, ó, bem pouquinho aqui nessas bolinhas, tá? Bem pouquinho, ó. As que estão no alto não precisa, tá? Uma pinceladinha de sépia, vou ligar essas bolinhas, ó, só um risquinho, tá? Liga uma a outra. Venho aqui do outro lado. Nas outras bolinhas, faço a sombra sempre do mesmo lado, faço a sombra bem certinho e com a pinceladinha eu vou ligando essas bolinhas. Essas daqui que tá
tá no alto, né? Então, eu só faço o talinho para ligar elas. Venho aqui no copo com um pouquinho do sépia e vou fazer a sombra dele também. Aqui, ó, venho na pétala dessa flor, fazendo a sombra, ó, que ela faz em cima da superfície. Essa daqui também fica um pouquinho mais escura, parece a pontinha. E essa aqui do meio também, ó, escureço um pouquinho mais essa daqui. E olha como que a flor parece saltar da pintura. Fica muito lindo fazer a sombra no lugar certo. Venho com um stencil aqui para mim dar um fundo lá por trás, misturei um pouquinho do sépia com o branco metálico, venho, ó, com bastante cuidado, preenchendo aqui, ó, todo esse stencil. Peguei um stencil bem simples, gente, para ficar um trabalho bem bacana, tá? Na descrição do vídeo, eu vou deixar a referência bem certinho do stencil para quem quiser comprar. Eu gostei muito desse stencil para fazer fundo, tá? Ficou muito bacana. Para contornar aqui o elemento, ó, pego o pincel número 8 da 421 e venho com bastante cuidado. E o trabalho, ó, já vai sendo concluído dessa maneira, ó. Fica o trabalho todo concluído, feito com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês gostem.